Saudações, turma! Beleza? Essa é a parte B da aula 4 de revisão. Na parte A, a gente aprendeu sobre frações equivalentes, frações irredutíveis e aprendemos a simplificar uma fração. No final da aula, a gente aprendeu a somar e subtrair frações com denominadores iguais. E ficou uma pergunta em aberto. Como somar e subtrair frações com denominadores diferentes? Nessa aula, nós vamos responder essa pergunta. Vamos aprender a somar e subtrair frações com denominadores diferentes e também vamos aprender a multiplicar e a dividir frações. Então, prestem bastante atenção nos detalhes. Se tiverem alguma dúvida sobre como simplificar uma fração ou como encontrar uma fração equivalente, assistam novamente a parte A. No final dessa aula, como de costume, eu deixo alguns exercícios propostos e espero que vocês tentem fazer, beleza? Então, bons estudos, boa aula e vamos lá! Como que eu faço para somar ou subtrair duas frações com denominadores diferentes? Na prática, o que eu faço é o seguinte: eu vou encontrar frações equivalentes, utilizando aquelas técnicas que a gente viu lá de frações equivalentes, né? Então, eu vou encontrar frações equivalentes a cada uma das frações envolvidas nas operações e depois que eu encontrar essas frações equivalentes, que serão frações com denominadores iguais, eu vou proceder como no caso anterior, tá? Onde as frações têm denominadores iguais. Então, olha só, a nível de exemplo, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar determinar a soma de 5/6 mais 3/8 e a diferença de 5/6 mais 3/8. Então, 5/6 eu posso escrever como 8 vezes 5 sobre 8 vezes 6. Né? Lembra lá, para encontrar frações equivalentes, eu multiplico em cima e embaixo para o mesmo número. Então, 5/6 é igual a 40 sobre 48, ou 40/48. E 3/8? 3/8 eu vou multiplicar em cima e embaixo por 6. Então, vai ficar 6 vezes 3 sobre 6 vezes 8, que vai dar 18 sobre 48, ok? Então, 3/8, preste atenção, hein? 5/6 é equivalente a 40 sobre 48. Multipliquei em cima e embaixo para o mesmo número, tá? Frações equivalentes. E 3/8 é equivalente a 18 sobre 48. Ah, professor, por que a de cá o senhor multiplicou por 8 e a de cá o senhor multiplicou por 6? É porque eu queria que os denominadores ficassem iguais. Então, obviamente, se eu tenho o número 6 e o número 8, 6 vezes 8 e 8 vezes 6 dá o mesmo resultado, né? É a comutatividade da multiplicação. Então, se eu multiplicar o 6 pelo 8 e o 8 pelo 6, eu vou ter o mesmo resultado. Isso significa que eu vou encontrar frações equivalentes com denominadores iguais. E agora eu vou recair lá no caso anterior, né? Quando eu estou somando e subtraindo frações com denominadores iguais. 5/6 mais 3/8, eu vou substituir o 5/6 pelo 40 sobre 48, 5/6, 40 sobre 48, e vou substituir o 3/8 por 18 sobre 48. 3/8 substituo pelo 18 sobre 48. Então, somar essas duas frações é a mesma coisa que somar essas duas frações. Só que essas duas têm denominadores iguais. Então, vou repetir o denominador e somar os numeradores. Resultado, 58 sobre 48. Beleza? Ah, professor, posso simplificar? Pode. Pode e deve. Sempre quando você puder simplificar a fração, você simplifica, tá? Simplificar o máximo que você puder. Então, se você puder simplificar até escrever a fração na forma irredutível, é sempre a melhor atitude a tomar. Então, aqui eu vou dividir em cima e embaixo por 2, e o meu resultado final vai ser 29 sobre 24. Tá? Então, 5/6 mais 3/8 é igual a 29 sobre 24. A mesma coisa vale para a subtração. 5/6 menos 3/8 é igual a 40 sobre 48 menos 18 sobre 48. Aqui os denominadores estão iguais, repito, o denominador subtrai os numeradores. 40 menos 18, 22. 22 sobre 48. Posso simplificar? Posso. Vou dividir em cima e embaixo para o mesmo número. Tá? Pode ser qualquer número, mas tem que ser um divisor comum entre os dois. O ideal é que eu divida até escrever a fração na forma irredutível.
Então, o ideal é que eu encontre o maior divisor comum entre os dois números. No caso aqui é o 2. Então, vou dividir em cima e embaixo por 2. Resultado final, 11 sobre 24. Beleza? Então, nós temos aqui 5 sextos mais 3 oitavos, que é igual a 58 sobre 48, simplificando 29 sobre 24. E 5 sextos menos 3 oitavos, que é igual a 22 sobre 48, simplificando, fica 11 sobre 24. Então, assim, para a gente somar ou subtrair frações de denominadores diferentes, o que a gente faz é encontrar frações equivalentes com denominadores iguais e depois repetir o denominador e fazer a operação de adição ou subtração com os numeradores, ok? Então, aqui a gente vai fazer o seguinte agora, a gente vai tentar generalizar esses cálculos que a gente fez. Então, lá a gente usou exemplos numéricos, tá? Aqui a gente vai generalizar para frações quaisquer. Para isso, eu vou escrevê-las na forma genérica. A sobre B mais C sobre D. E A sobre B menos C sobre D. Então, A sobre B, lembra lá que eu falei que se eu multiplicar os dois denominadores, né, eu vou encontrar o mesmo resultado? Então, se eu fizer B vezes D ou D vezes B, vai dar o mesmo resultado. Então, o que eu vou fazer nessa fração aqui? Eu vou multiplicar em cima e embaixo por D, porque aqui eu quero DB, e aqui eu quero DB também, né? Então, vou multiplicar por D em cima e embaixo. Então, vai ficar AD e aqui BD. AD, BD. E a CD, vou multiplicar já agora por B, em cima e embaixo. Aqui eu multipliquei por D, em cima e embaixo. Aqui eu vou multiplicar por B, em cima e embaixo. Então, vai ficar BC sobre BD. Observe que agora eu tenho denominadores iguais. Então, A sobre B é equivalente a AD sobre BD. Tá vendo? Está multiplicando por D em cima e embaixo. E C sobre D é equivalente a BC sobre BD. Tá vendo? Está multiplicando por B em cima e embaixo. Certo? Então, agora, somar A sobre B mais C sobre D é a mesma coisa que somar AD sobre BD mais BC sobre BD. Porque A sobre B é equivalente a AD sobre BD. Né? E aí C sobre D é equivalente a BC sobre BD. Então, substituir A sobre B por AD sobre BD e substituir C sobre D por BC sobre BD. Então, agora eu repito embaixo e somo em cima, AD mais BC sobre BD. Então, faço a mesma coisa para a subtração. A sobre B menos C sobre D, o A sobre B é igual a AD sobre BD. O C sobre D é igual a BC sobre BD. Agora os denominadores ficaram iguais. Repito o denominador e subtraio os numeradores. Então, ficou AD menos BC sobre BD. Então, as fórmulas ficam assim. A sobre B mais C sobre D é igual a AD mais BC sobre BD. Observe que, para ajudar a gravar isso, né? Porque, de fato, ficou uma formulazinha, né? Então, para ajudar a gravar, é só a gente observar o seguinte. Aqui a gente multiplicou cruzado para achar o numerador, tá? Aqui do meu resultado. Eu multipliquei cruzado. Eu fiz A vezes D, achei a parcela do lado de cá. Mais, repito esse sinal aqui, B vezes C. Achei outra parcela do lado de cá. Então, em cima, eu multiplico cruzado, tá? AD mais BC. Mais porque aqui é mais. E embaixo eu multiplico o de baixo pelo de baixo, BD. Então, assim, não é difícil, né? É só embaixo eu vou botar o produto dos dois denominadores. E em cima eu repito o sinal de mais, multiplico cruzado. Faço AD, primeiro, ó, é importante que eu multiplique primeiro desse lado aqui, tá? Então, AD aqui e BC aqui. Na adição, se você trocar a ordem, não vai mudar o teu resultado, mas na subtração vai. Então, como na subtração a regra é a mesma, eu só mudo o sinal de mais para o sinal de menos, então é importante que eu grave essa ordem aqui. Então, fica A vezes D menos B vezes C sobre B vezes D. Entendeu? Então, do lado de cá, ó, A vezes D. Repete sinal de menos no meio. Do lado de cá, B vezes C. E embaixo o produto dos dois denominadores, B vezes D. Beleza? Tá. Vamos ver alguns exemplos? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui A, B, C, D, E e F. Tá? Eu tenho soma aqui na A, na D e na C. E eu tenho subtração aqui na B, na E e na F. Vamos usar as regrinhas para fazer, então. Então, aqui eu tenho 5 nono mais 7 sexto. Então, o que eu faço? Primeiro eu multiplico 5 pelo 6.
Repito o sinal de mais e multiplico 9 pelo 7. Isso vai ficar em cima. E embaixo multiplico 9 pelo 6. Isso vai ficar embaixo. Agora eu faço todas as multiplicações. 5 vezes 6, 30. 9 vezes 7, 63. E 9 vezes 6, 54. E somo por último. 30 mais 63, 93. 93 sobre 54. Posso simplificar? Posso. E devo. Então, vou dividir em cima por um número e embaixo por esse mesmo número, tá? Então, você tem que saber qual é o número que dá para dividir em cima e embaixo ao mesmo tempo. Eu sei que esse número é o 3. Então, divido em cima por 3, que vai dar 31. Divido embaixo por 3, que vai dar 18. Então, 5 nono mais 7 sexto é igual a 31 18avos. Beleza? Letra B. 5 nono menos 7 sexto. Multiplico cruzado aqui, ó. 5 vezes 6 do lado esquerdo, 9 vezes 7 do lado direito, repito o sinal de menos, e embaixo 9 vezes 6. 5 vezes 6, 30, 9 vezes 7, 63, e 9 vezes 6, 54. É só fazer as multiplicações, sinal de menos no meio. Agora eu tenho 30 menos 63. Lembra da aula lá de regrinhas com sinais? Então aqui, ó, 63 é maior, vai prevalecer o sinal dele. E eu subtraio 63 menos 30. Mas como 63 é maior, vai ficar menos 33 sobre 54. Ok? Posso simplificar, né? Dividindo por 3 em cima e 3 embaixo. Menos 11 sobre 18. Fechou? Próximo. Aqui é a mesma coisa. Multiplico cruzado. 4 vezes 13 mais 11 vezes 3. Sobre 11 vezes 13. 4 vezes 13 do lado esquerdo. 11 vezes 3 do lado direito. 11 vezes 13 embaixo. Vou repetir. 4 vezes 13 do lado esquerdo, 11 vezes 3 do lado direito, e o sinal de mais no meio. E embaixo, 11 vezes 13. Efetua as multiplicações. 4 vezes 13, 52. 11 vezes 3, 33. 11 vezes 13, 143. Por último, eu somo e repito embaixo. Então, ficou 85 sobre 143. Posso simplificar? Se der, eu simplifico. Nesse caso aqui não dá. Porque 85 e 143, eles são números primos entre si. Tá? O que são números primos entre si? São aqueles números que o maior divisor comum entre eles é o número 1. Então, esses números aqui, não existe nenhum divisor comum diferente de 1 que dê para eu dividir em cima e embaixo. Beleza? Então, o resultado final é 85 sobre 43. Ok? Próximo. Agora eu vou falar um pouquinho mais rápido. Então, 3 vezes 10 mais 4 vezes 7 sobre 4 vezes 10. 30 mais 28 sobre 40. 58 sobre 40. Simplificando, 19 sobre 20. Próximo. 7 décimo menos 3 quartos. Multiplico cruzado. 7 vezes 4. Observe que a ordem é importante. Porque quando a operação de subtração, se eu inverter a ordem, eu vou ter um resultado diferente, né? Então, aqui é 7 vezes 4 do lado esquerdo, 10 vezes 3 do lado direito, e embaixo 10 vezes 4. 7 vezes 4, 28, 10 vezes 3, 30, 10 vezes 10, 40. Aqui é a mesma coisa, 28 menos 30. Então, o número menor subtraindo o número maior, vai dar negativo. Menos 2 sobre 40, simplificando, menos 1 sobre 20. Próximo, 4 sobre 11 menos 3 sobre 13. Então, multiplicando cruzado, 4 vezes 13 menos 11 vezes 3 sobre 11 vezes 13. 4 vezes 13, 52, menos 11 vezes 3, 33. 11 vezes 13, 143. Subtraindo 19 sobre 143. Essa fração já está na forma irredutível, não tem como simplificar mais. Beleza? Então, aqui a gente tem a multiplicação, né? A multiplicação, a formulazinha para multiplicar duas frações é mais fácil, né? É mais intuitivo, né? Basta apenas você multiplicar o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Então, A sobre B vezes C sobre D é igual a C sobre BD. Simples assim. Já a divisão, quando eu divido uma fração pela outra, tá? Essa divisão ela é definida como uma multiplicação. Então, na verdade, eu vou multiplicar. Só que eu vou multiplicar a primeira fração pelo inverso multiplicativo da segunda fração. Para eu achar o inverso multiplicativo de uma fração, basta eu escrever ela ao contrário. O numerador eu coloco embaixo e o denominador eu coloco em cima. Então aqui fica A sobre B vezes D sobre C. Eu inverto. Tá? Então isso vai ser igual a AD sobre BC. Uma maneira de gravar é o seguinte.
Se tiver escrito desse jeito aqui, basta multiplicar cruzado. Vai ficar A vezes D em cima e B vezes C embaixo. Tá bom? Então, para eu multiplicar duas frações, eu multiplico o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. E para eu dividir uma fração pela outra, eu multiplico cruzado. Ou multiplico a primeira pelo inverso da segunda, é a mesma coisa. Então, aqui vai ser A vezes D, fica em cima, e B vezes C fica embaixo. Vamos ver alguns exemplos. Aqui eu tenho a letra A, a letra C e a letra E são multiplicações, e a letra B, a F e a D são divisões. Então, aqui na letra A eu tenho 5 nono vezes 7 sexto. Multiplico de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Resultado, 35 sobre 54. Se der para simplificar, eu simplifico. Se não der para simplificar, eu deixo como está mesmo. No caso aqui, não dá para simplificar. Tá? Esse 35, ele só divide por 1, por 5, por 7 e por ele mesmo. O 54 não divide por 5 e não divide por 7, não divide por 35, só divide por 1. Então, o único divisor comum entre esses dois números é o 1. Então, essa fração já está escrita na forma irredutível. Ela não admite mais simplificação. Aqui eu tenho uma divisão. Basta multiplicar cruzado. 5 vezes 6 fica em cima, 9 vezes 7 fica embaixo. Simples. 5 vezes 6 em cima, 9 vezes 7 embaixo. Então, 5 vezes 6, 9 vezes 7. Resultado, 30 sobre 63. Aqui já dá para simplificar, né? Então, eu sei que dá para dividir em cima e embaixo por 3, por exemplo. Então, 30 por 3 dá 10. 63 por 3 dá 21. Agora não dá para simplificar mais. Então, resultado final, 10 sobre 21. Letra C. Multiplicação também. Então, aqui eu tenho 4 sobre 11 vezes 3 sobre 13. Multiplico o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Então, 4 vezes 3 sobre 11 vezes 13. 12 sobre 143. Não dá para simplificar mais. Então, fica como está. Letra D. Divisão. A divisão como que eu faço? Multiplico cruzado. A multiplicação é reto, multiplico o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo, e a divisão é cruzado. Tá? De maneira que a multiplicação e a divisão são bem mais simples de fazer, né, do que a adição e a subtração. Mas cuidado para não confundir, são regras diferentes. Para adição e subtração, são as regrinhas que a gente viu anteriormente. Agora, para multiplicação e divisão, são essas que a gente está usando agora. Tá bom? Então, aqui multiplicando cruzado, 3 vezes 10 em cima, 4 vezes 7 embaixo. Então, 30 sobre 28. Aqui dá para simplificar. Então, vou dividir por 2 em cima e por 2 embaixo. 30 por 2, 15, 28 por 2, 14. Resultado final, 15 sobre 14. Aqui é a multiplicação. Então, multiplico de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. 3 vezes 7, 4 vezes 10. 21 sobre 40. E a última, que é divisão também. Então, aqui eu vou dividir, né? Mas quando eu divido uma fração pela outra, na verdade, o que a gente aprendeu? Não divide nada, né? Eu multiplico. Só que multiplico como? Cruzado, tá? Então, vai ser o de cima pelo de baixo, em cima do meu resultado, e o de baixo pelo de cima, que vai ficar embaixo do meu resultado. Então, 4 vezes 13 em cima, 11 vezes 3 embaixo. 4 vezes 13, 11 vezes 3. 4 vezes 13, 52. 11 vezes 3, 33. 52 sobre 33. E essa fração já está na forma irredutível. Não tem como simplificar mais. Ela não admite simplificação. Ok? Então, o resultado final, 52 sobre 33. Certo? Então, em resumo, né, a gente aprendeu que para eu poder multiplicar uma fração pela outra, eu multiplico de cima pelo de cima e multiplico de baixo pelo de baixo. E para eu dividir uma fração pela outra, eu multiplico cruzado, né? O numerador da primeira pelo denominador da segunda e o denominador da primeira pelo numerador da segunda. Ok? Beleza, então. Aqui eu deixo algumas sugestões de exercícios para vocês. Lembrando que na adição e na subtração, eu tenho que usar aquela regrinha, onde eu multiplico de baixo pelo de baixo, e vai ficar embaixo do meu resultado, e em cima eu vou multiplicar cruzado, tá? O de cima pelo de baixo, menos o de baixo pelo de cima, se for uma subtração,
e o de cima pelo de baixo, mais o de baixo pelo de cima, se for uma adição, beleza? Então, seguindo aquelas formulazinhas, a gente consegue fazer essas questõezinhas aí, tá bom? Então, espero que vocês tentem fazer. Esses tipos de questões vocês têm que treinar bastante, tá? Para fixar. Então, vocês precisam seguir direitinho as regrinhas e fazer bastante exercício para poder fixar, ok? Bons estudos e até a próxima aula. Valeu!